os 50 anos dessa trajetória, assim como a nova era da televisão brasileira, são os temas da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Exatamente, nós vamos continuar nesse tema. Eu converso agora com Elmo Frankfort, que é pesquisador, autor do livro Avenida Paulista 900, endereço aqui da TV Gazeta, a história da TV Gazeta. Boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui novamente. Vamos falar então dos destaques aí que nós tivemos. Foi ao longo desta semana, nós tivemos toda a história da Gazeta retratada, pioneirismo, como eles citaram TV e cores, e agora a gente chega nesse novo formato, né? A TV pequenininha que todo mundo pode levar para onde quiser, ver no computador, ver no celular. Como é que você analisa todas essas transformações que ocorreram ao longo do tempo? Olha, uma coisa que eu percebia, falando aí sobre o que acabou de ser exibido, a Carol Mioto falou sobre essa questão que ela se surpreendeu, que foi uma audiência orgânica. Para mim não surpreendeu, inclusive em algumas etapas aí desse processo de transformação da Gazeta eu estava aqui, trabalhando na Fundação. E por que eu falo que não surpreendeu? Porque a Gazeta ela sempre primou por essa questão da emoção, do ao vivo, da audiência qualitativa, que fala diretamente para alguém. A gente pode até pensar em alguns momentos que é como o rádio. O rádio você tem aquela proximidade de falar assim, eu quero falar com fulano, ou quero ter essa interação sempre. Isso já tinha na Gazeta, mesmo sem a internet. Então, não surpreende ver que ela funcionou. Eu lembro quando foi implantado o setor de mídias digitais aqui. Foi até uma coisa curiosa, porque eu lembro que eu cuidava da memória da Fundação, do Centro de Memória, e as pessoas, o setor, os funcionários que tinham acabado de chegar, foram procurar o seu Elmo. Aí quando eu cheguei, eu falei, não, mas ele vai vir? Quando que ele vai vir? E a reunião não começava. Quando foi ver, eu me apresentei, eles não acreditavam, pela idade que estava mexendo com a memória. E aí, com isso, eu lembro que tinham muitas perguntas, mas o que a gente vai colocar sobre a história da Gazeta? Como é que vai ser essa recepção? Porque a ideia é trazer uma nova linguagem, é transmitir. Você participou do projeto dos 40 anos, né? Dos 40 anos e trabalhei em outras fases, no Ronivon, trabalhei também com o Centro de Memória. Por aqui eu passei 4 vezes. Agora, a TV como um todo, eu acho que todos os meios de comunicação estão passando por uma transformação a partir do meio digital, não é? E você ajudou na implantação também no Brasil da TV digital, mas aí nós temos essa questão das plataformas, da TV que a gente tem por assinatura, das novas mudanças tipo Netflix, não é? Que você domina a programação, você assiste filmes, você assiste séries, mas a TV agora disponibiliza isso também, como a gente viu na reportagem do que quer, né, no YouTube. Denise? Você perdeu aquele horário, você já não fica amarrado para acompanhar. Até o noticiário, o Jornal da Gazeta, está lá disponível depois para você ver. Né? Uma coisa que a Gazeta sempre teve foram programas de culinária. Culinária é algo, a alimentação, né, comida, etc., é algo que sempre atrai, e atrai views independente do canal. Só que você tendo uma tradição, como a Gazeta já tinha na TV aberta, também foi algo assim, eu vou procurar, nossa, eu quero fazer esse prato que acabou de ser feito, só que eu perdi um pedaço da receita. Eu vou lá e eu consigo Você pode repetir, né, repetir de ponta a ponta. Tudo. Ou previsão do tempo, e tem a questão da empatia. Então, vou falar um caso aqui especificamente. Então, por exemplo, a pessoa pode ver um aplicativo de tempo, mas se ela se sente uma amiga da Luciana, que deu a previsão do tempo, ela vai lá para ver um pedaço do Jornal da Gazeta para ver essa previsão. Agora, isso pode levar a TV a outras transformações em relação ao formato, por exemplo, porque você atende ao mesmo tempo quem vê na telinha, na hora que quer, mas a TV mesmo, aquela que você coloca na sala, ela está cada vez maior. A televisão, a gente não pode mais pensar a televisão do televisor. A gente tem que pensar o conteúdo dessa televisão. E também a segunda tela e outras plataformas. Então, vamos dizer, você vai falar sobre um assunto no Jornal da Gazeta. Você pode entrar no site da Gazeta, ter outras matérias relacionadas dentro do site do jornalismo àquele assunto.
conteúdos extras, notícias dentro de um portal. Então, a evolução é, na verdade, essa multiplicação de conteúdo. Agora é a adequação. E multiplicidade também. É a né? adequação a essas novidades que estão surgindo. Com certeza. Porque havia até preocupação, a TV sobrevive a isso. Mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com os jornais. Os jornais foram para o meio digital também, não? Sim, e é o caminho. O conteúdo é o caminho, a qualidade de conteúdo. E para quem você está falando. Essa fórmula ela é a mais antiga, mas ao mesmo tempo ela é a mais moderna, porque isso nunca vai mudar. E é um carinho que as pessoas que fazem aqui na Gazeta os programas têm com o público. Você se sente mais próximo. Eu acho que essa proximidade que você tem, meio que intimidade conversando. Intimidade, você falou bem. Você cativa a pessoa e ela vai te acompanhar sempre, né? Sempre. E tem isso, a localização dela, a representatividade que a Gazeta tem em São Paulo. A ligação, né, TV Gazeta, mais paulista das emissoras. E tem como evento, por exemplo, São Silvestre, uma coisa que marca e as pessoas sempre associam a TV Gazeta. E, Denise, né? uma coisa que foi bem falado ali no VT, no vídeo, que é muito interessante, que aí falam, mas se você falou de São Paulo, você está se contradizendo em relação a isso de falar do mundo. Mas quantos paulistas tem por aí? Quantos paulistas não moram em São Paulo? E quantas pessoas gostam do que é produzido em São Paulo, só que não são daqui? Então, a Gazeta ela consegue isso através das novas mídias também. Porque tem os programas que eles falam diretamente com o telespectador, isso pode ser visto em qualquer parte do mundo, e o jornalismo, as pessoas querem saber o que está acontecendo aqui no Brasil. E a saudade, né? Também é a minha terra, é a minha gente. Nós vimos um dos entrevistados aí falando que ele queria ouvir falar em português. Né? Então ele continua fiel do outro lado do mundo, ou quando viaja também, né? E é como você falou, não é só São Paulo. Aí falar em português, o jeito do brasileiro, é a correspondência. E isso a Gazeta tem muito forte. Agora, quais seriam os próximos passos dessa nova TV? Os próximos passos é pensar em plataformas que elas agreguem cada vez mais. Então, esses múltiplos conteúdos em volta. Como foi citado da Carol, que ela faz o programa com o celular, ter também essa interatividade cada vez mais constante. Então, o Twitter sendo colocado na extremidade do vídeo, com alguns comentários, comentários cada vez mais no Facebook, no Instagram. Como a Gazeta ela já caminha para isso e já faz algumas atividades em relação a isso. Então, ter a participação cada vez mais frequente das redes sociais e criar conteúdos extras, canais extras. Nós temos, por exemplo, aqui, aí não estou falando apenas da TV, mas dá para se agregar um dos maiores acervos, que é a discoteca da Rádio Gazeta. São milhares de vinis que tem e outras plataformas, CDs, etc. Então, dá para se criar outros produtos que utilizem essa parte musical. Então, e que analisem épocas, então documentários, tantas outras coisas que podem gerar receita e auxiliar no crescimento não só da TV Gazeta, como das outras emissoras. Por quê? Porque pode gerar tendências para as outras. A Gazeta tem muito disso. Exatamente. Aliás, essas reportagens mostraram exatamente isso, o papel de pioneirismo que a Gazeta teve, inclusive já foi chamado de berço de talentos. O celeiro, né? O celeiro de talentos, exatamente por causa disso, por Faustão, sair à frente. Né? Fernando Meirelles, Galvão Bueno e tantos outros que a Gazeta abraçou. Deu espaço, né? Deu Agora, liberdade. nessa questão de intimidade, quando você entra numa plataforma, a gente pode interagir também. É legal quando você tem um comentário de quem está te acompanhando diariamente, às vezes a gente responde, a pessoa até estranha. Mas era muito difícil na TV tradicional apenas, de você ter esse contato. Tinha aquela história das cartinhas que mandavam em alguns programas. Né? Eu já recebi muitas cartas, mas quando veio alguma carta, às vezes até acho estranho. Quando mas entra agora o sinal pode. do telefone no ar. Exatamente. Né? Aí fala, nossa, minha voz está no vídeo. Aí tem aquela famosa orientação, baixa um pouco o volume, porque está dando a repetição. Então, mas quando você responde, por exemplo, no Facebook, você pode escrever o comentário e depois ter a resposta. Sim. É uma interação imediata, não é? Com quem apresenta o programa, por exemplo. E a proximidade, até o perfis dos apresentadores. Então, você não tem mais pessoas que são intocáveis. Elas não são intocadas, elas são pessoas mais próximas. E você acompanha também as pessoas no Instagram, no Twitter, né? Então, fica você conhece mais, né? Vê a evolução. Então, essa questão de inovação é algo que a Gazeta ela já tem essa tradição e é um caminho que precisa ser seguido sempre.
E essa proximidade mesmo, eu acho que é uma coisa muito forte que só agrega agora você ter essas outras alternativas, né? Com certeza. Agora, TV digital, TV para o mundo todo e essa globalização, essa interação geral que a gente pode ter em relação ao noticiário, isso derruba barreiras ou estabelece nichos? Como é que você vê o futuro? Amplia. Amplia mesmo porque hoje em dia com realidade aumentada, realidade virtual, você pode ir muito além. Então você pode fazer uma entrevista como nós estamos aqui, imagine que eu estou em Nova York, não aqui. E aí, holograficamente, já existe isso. Holograficamente, eu estou te respondendo essa entrevista. E com o tempo, também está barateando os custos dessas tecnologias. Porque está crescendo. Toda vez que o mercado cresce, também vai barateando. É como o caso dos televisores. Em 1950, era praticamente o preço de uma casa, de um carro. Melhor, de um carro, não de uma casa. Depende do tamanho da casa. Mas era o preço de um carro. Era muito caro. Era muito caro. Então, com o tempo, a TV foi se popularizando e os televisores, mesma coisa. Os computadores, também no mesmo sentido. Os celulares, mesmo esquema. E a gente tem em alguns programas, por exemplo, de esporte, que o telespectador, ele grava o vídeo e ele aparece na TV depois. Isso está virando uma coisa mais normal e aí agrega mais ainda, né? Porque é a participação direta. E em termos de realidade aumentada, tem alguns jornais impressos internacionais que estão fazendo coisas incríveis. Então, por exemplo, eu estou aqui, aí eu pego e foco num ponto, numa matéria que vai gerar um código de realidade aumentada a partir do momento que você pega o seu celular, seu tablet, e eu posso, naquele momento, na própria sala, ter, por exemplo, você, o Laerte, a Luciana, dando a entrevista na sua frente. E aí você fala, mas ele está na minha sala, aqui no meu carpete? Sim, ele está ali, virtualmente, mas você pode ver isso. É uma evolução até do telejornalismo. E aí você entra, amplia, você participa, volta o que você quer ver mais uma vez. Câmeras, né? 360 graus. Exatamente. Então você tem muita condição. E eu acho que é isso, essa interatividade entre os vários veículos também, não é? Sim. Você tem todos os meios interagindo, você tem o rádio que tem imagem, você tem a TV com essa interação direta, as pessoas que antes só ligavam, agora vêm com imagem, você tem o FaceTime, que é um recurso também. Tudo. Então, uma coisa vai conversar com a outra e se multiplicar. Então, você faz uma postagem em uma rede que pode repercutir na outra. E pode ser multiplicada e compartilhada também na outra. E a Gazeta já usa esse tipo de tecnologia. Isso é legal. Agora, em questão de frequência com que a pessoa vê, como é que você acha que a TV pode medir essa receptividade que tem em relação aos programas? Porque muitos podem não ter aquele público fiel em determinado horário, mas depois você tem a interação. Muda também o padrão de avaliação do que está dando certo e do que não está dando certo. Muda. É necessário analisar muito bem os dados, que a internet permite isso. E hoje em dia também os institutos de pesquisa também conseguem auditar esses dados. E juntando tudo, você vai entendendo quem é a pessoa que está do outro lado. A persona, né? Quem você está criando como seu espectador. E entendendo melhor o que ele quer, a hora que ele quer. Também tem isso, a hora que ele quer. Se ele vai ver mais na hora que está ao vivo, ou se ele vai assistir o vídeo depois. Então, tudo isso você vai entendendo o comportamento. São dados que antes a gente tinha dados muito superficiais. E hoje em dia você consegue isso. Perfeito. Conversei aqui com o Elmo Frankfort, super especialista na área, que acompanhou muito da história da Gazeta. Muito obrigada. Eu que agradeço, Denise. Obrigada. E parabéns a todos da TV Gazeta. Parabéns para todos nós, Laerte, Luciano.